formando Direito. Eu sou Patrícia, diretora sindical, estou aqui com o Dr. Valdomiro, do nosso jurídico aqui do sindicato, e com o diretor Misael. Nós vamos fazer esse programa, ele vai ser também dividido em 3 partes. O tema dele é a história do sindicato, para que você, servidor, possa entender como que surgiu essa organização que luta pelos seus direitos, que trabalha para que seus deveres sejam adequados às suas funções, né, amigo? Exatamente. E que está sempre na frente de você para te ajudar e te proteger, né? Sim. Então, o doutor Valdomiro vai fazer essa apresentação para vocês, né, Misael? Sim. E que é muito importante que vocês possam acompanhar. Então, a gente vai fazer um pouco hoje, semana que vem a gente tem o meio da história, e na próxima semana, então, aí a gente encerra com os dias atuais. Exatamente. Na verdade, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, os servidores e servidoras. Quero agradecer a participação aqui na Rádio do Sindicato, falar de um tema muito relevante, agradecer a diretora Patrícia, o diretor Misael, o Júnior, que é nosso operador aqui da rádio. É mais uma conversa a respeito desse tema tão relevante para todo o mundo do trabalho. Ele não é relevante apenas para o servidor público, mas ele é relevante para todo o mundo do trabalho. Eu digo mundo no sentido geral mesmo do nosso planeta, né? Em todos os lugares, praticamente na Terra, principalmente no Ocidente, os sindicatos estão presentes, as reuniões dos trabalhadores estão presentes. E ele tem uma história muito rica. E no mais, o que nós vamos ter aqui é uma conversa, né, um debate a respeito do tema. Começando basicamente pela origem do sindicalismo, depois o próximo assunto será como que é o Brasil, como o sindicalismo hoje está atuando no Brasil e no mundo. E o terceiro, eu achei muito importante falarmos sobre a crise, né, que existe instalada, né, ou instaurada pelo sistema neoliberal na questão sindical e na questão trabalhista também, referente à automação e coisas tais, né? Mas, assim, a princípio, vamos falar hoje sobre a origem, né? Todo é sabido que o trabalho ele faz parte da natureza humana como conhecemos ela hoje, né? Mas lá na antiguidade, na história, né? Se for estudar antropologia, o ser humano não tinha ainda ideia específica de que precisaria ter uma atividade, trabalhar, né? O ser humano basicamente vivia da extração, né, da natureza, da caça, etc. Mas quando ele jogou a primeira pedra num animal, ele já percebeu que para abater aquele animal, para ele se alimentar, ele tinha que fazer uma atividade, né, um trabalho, etc. Com o desenvolvimento da sociedade, das tribos, etc., essas coisas elas foram se aperfeiçoando e principalmente elas foram se tornando coletivas, entendeu? Aquela coisa de eu vou para o mato caçar sozinho, elas começaram a mudar de figura. As pessoas perceberam que deveria existir um tipo de colaboração entre eles. Na história da humanidade, principalmente nos livros de direito, os doutrinadores, eles falam muito sobre o sindicalismo, do germe do sindicalismo, que é onde tudo começou, sobre as corporações de ofício na Idade Média, né? A Idade Média foi um período muito longo da história da humanidade, né? A gente fala do período obscurantista, né? Mas a Idade Média, ela foi muito relevante para a sociedade
sociedade, em termos de desenvolvimento de algumas questões. E essas corporações de ofício, elas eram associações que surgiram nessa época da Idade Média para regulamentar diversas atividades. Só que o que acontecia? Quem se reunia nessas corporações de ofício eram os donos da produção, né? Existia um determinado tipo de produção e o que eles fizeram? Reuniram essas pessoas que eram os proprietários para tentar se organizar de certa forma, no sentido do escambo, que é a troca daqueles produtos que eram fabricados, de permuta, de negociar os produtos ali dentro dos redutos da Idade Média, dos feudos, né? Na época do feudalismo. Mas tem muita crítica quanto a esse tipo de asserção. Por quê? Porque não existia um conceito de proletário, de patrão, essa coisa não existia, de classe trabalhadora, porque na época da Idade Média, os feudos, eles eram dominados pelos senhores feudais. Quem mandava no mundo na época era a igreja, né? Abaixo da igreja existia o rei, tem até uma pirâmide, tinha o rei, abaixo do rei o exército, e abaixo do exército o servo da gleba, o senhor feudal, e abaixo do senhor feudal o servo da gleba. Ele carregava todo mundo nas costas, tem uma pirâmide no livro que é um negócio extraordinário. Então ele carregava todo aquele sistema, o coitado trabalhando ali na terra, ele não tinha direito a nada. O único direito que ele tinha era de morar ali, comer e trabalhar, porque ele era ligado à terra, ele não podia sair dali. Era um tipo de semi-escravidão. Então a gente percebe que não existe, tanto que a diferença do servo da gleba e do escravo é muito pequena, né? É muito pequena, mas o servo da gleba tinha personalidade. Isso. Apesar de ser escravo ali agarrado à terra, no sentido genérico, ele tinha personalidade. O escravo, como nós conhecemos, que teve no Brasil, não tinha personalidade, então ele podia ser escravizado. Mas vocês percebem que não tinha ainda essa ideia de trabalho, né? Tanto que há mais sobrevivência. Mais sobrevivência. Então há muita crítica sobre se essas corporações de ofício da época da Idade Média eram realmente início do sindicalismo, né? Com o advento da Revolução Industrial no século XVIII, foi a passagem da Idade Média, praticamente uma passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o século das luzes e tudo isso, né? O ser humano começou a acordar para o mundo. Houve uma substituição do trabalho artesanal por um trabalho fabril. As pessoas começaram a largar seus instrumentos e migrar para a cidade. Eles moravam no sítio, houve o êxodo, né? Eles moravam na área rural, um êxodo muito grande de pessoas que começaram a se aglomerar nas cidades. E essas pessoas, elas começaram a trabalhar para os donos da produção mediante salário. Então o sujeito ia para lá com a família, moravam em verdadeiros buracos, né? Tem histórias, verdadeiros buracos que os livros trazem, eles falam caves, que significa caverna, ou towns, que seriam as favelas hoje, o germe das nossas favelas, quer dizer, hoje, essas pessoas ficavam aglomeradas ao redor ali da periferia daqueles conglomerados de pessoas. As cidades começaram a se formar no entorno das fábricas, principalmente das fábricas têxteis, né? Sorocaba tem essa história da fábrica têxtil, né? Existem muitas cidades que foram formadas, inclusive, exclusivamente em função de determinada fabricação de produtos. Todos os sorocabanos natos, seus parentes ancestrais trabalhavam nas fábricas têxteis, né? Demais, é muito
uma história muito profícua sobre essa questão da indústria têxtil, né? Foi uma das primeiras indústrias a surgir, principalmente na Inglaterra. Só que o que ocorreu? O Estado, na época, ele começou a surgir também, o germe do Estado, né? Teorias e mais teorias sobre como seria o Estado. O Estado, na sua gênese, quando ele surgiu, ele era muito liberal. Muita gente ouve falar a respeito disso atualmente, quando começa a discutir política ou nos jornais, etc. Fala, neoliberal, neo-novo, liberal, por quê? Estão querendo trazer de volta as teorias do Estado liberal. Eu falei, esse Estado era, de forma bem simples, ele era bom para a sociedade. Tanto que ele não era bom, que com o decorrer do tempo, essas questões elas foram sendo, essas ideias substituídas. Foram sendo substituídas. O Estado tem que ter um lado social. Ele não pode ser totalmente liberal. Por que isso? Nessa época que surgiram essas fábricas, a Revolução Industrial, etc., iniciou-se também a exploração humana do trabalho, a exploração do trabalho, por si só. Então essas pessoas, elas não tinham condições sanitárias, elas não tinham condições salubres de saúde para trabalhar dentro dessas fábricas, elas não tinham moradia, elas não tinham comida, eles pagavam muito pouco. As jornadas dessas pessoas eram extenuantes, né? de 16 a 18 horas por dia. Existem documentos em livros que mostram crianças amarradas em máquinas para não dormir. Não tinha idade. Não tinha idade mesmo. Na verdade, não era para não dormir, é porque quando ele dormisse, para ele não cair. Porque a jornada era tão extenuante, criança, ficava amarrado operando a máquina, até extenuar, ele cair, e aí ele poderia cair ali dentro da máquina, e eles amarravam para aquela pessoa não cair dentro da máquina. Tanto trabalhar. E isso, por um longo período. As pessoas, então, elas começaram a entender que o trabalho, ele não era esse trabalho, ele não era individual apenas, porque eles trabalhavam produzindo coisas que seriam distribuídas pela sociedade. Eles começaram a perceber o verdadeiro valor daquilo, principalmente a venda da sua vida, da sua mão de obra, né? Ele deixa a vida ali dentro, é uma jornada extenuante, longe da família. Eles começaram a entender que eles precisariam preservar a saúde para cuidar de suas famílias. Eles teriam que ter o trabalho, mas em contrapartida, eles deveriam permanecer vivo, pelo menos, né? Eles poderiam morrer de trabalhar. Eles começaram a perceber também que havia um escoamento daquele Karl Marx chama de mais-valia, do lucro exorbitante só para o empregador, e ficava quase que nada para ele, tanto que eles não tinham condições nenhuma. E isso começou a afirmar uma ideia de união e de coletividade, já que todos estavam na mesma situação, aquela situação nivelada, né? Na mesma situação. Esses miseráveis, né, essa mão de obra, eles começam a pouco a tomar consciência então dessa miséria, né? E que eles poderiam ter um poder político se eles se reunissem. Não era só aquele que vinha de cima. Eles entendiam que também ali daquela parte onde eles conviviam, no chão de fábrica,
teria que participar também desse poder político, já que eles que produziam toda a riqueza. No entanto, houve muita resistência por parte do patronato, vamos dizer assim, da época. Muita resistência. Para vocês terem uma ideia, é cada coisa interessante. Na Inglaterra e na França do século XVIII, olha como que tudo é política. Eles editaram leis que criminalizavam essas uniões de associações. Porque a princípio não era sindicato, era vamos nos associar para lutar contra esse sistema. Quando o patronato, à época, poderoso, percebeu, eles participaram, como hoje tudo é política, eles participaram assiduamente da política para que se editassem leis para criminalizar as associações. Então, diz que os corpos intermediários eram os grupos sociais reputados pelo Estado como nocivos. Duas leis da França de 1721 e a de 2 de março e a de 14 e 17 de junho proibiram as associações profissionais. Lei Chapelier. E na Inglaterra, a lei 1799 interditou a coalizão dos trabalhadores. Então percebe-se que não havia nenhum tipo de interesse, obviamente, do patronato, em que as pessoas se organizassem em torno de uma consciência coletiva. E começassem a refletir, né, João? Sim, porque pensem bem, hoje você pega a Constituição Federal, o artigo 5º, você vai lá e está assim: é livre o direito de associação. Sim. As pessoas pensam que isso surgiu do nada. Isso já foi criminalizado. Crime é algo... Muitos lutaram por essa linha na Constituição, né, doutor? Para chegar nos dias de hoje, por exemplo, a Constituição de 88 está lá, é livre o direito de associação. Tanto que qualquer um que trabalha numa classe, uma categoria, como o Misael gosta de falar sempre, ele pode se associar. Ninguém pode ter um servidor público aqui da prefeitura de vir aqui no sindicato se associar. A Constituição garante. Pode falar. Assim, fazer uma colocação para o senhor analisar e ver se está coerente. Fica à vontade. Então, nesse período aí, o trabalhador ele era visto individualmente como um produto. E se ao passo que ele se organizava, ele podia ser visto como uma organização que era o pessoal, os grandes empreendedores temiam. Seria mais ou menos assim? Exatamente. A questão é que o trabalho quem fala assim, a guisa dele ter a própria necessidade de sobrevivência e transformar a realidade e desenvolver o elemento cultural. Por isso que eu disse que é um assunto muito profundo. O trabalho é algo extremamente profundo, é um tema muito complexo. Mas o trabalho, ele, com o desenvolvimento da sociedade, principalmente com o advento da Revolução Industrial, ele se tornou uma atividade relacional, né? Que além dele desenvolver habilidade, ele permite que a convivência não só facilite a aprendizagem, o aperfeiçoamento dos instrumentos, mas também enriqueça a afetividade, resultando do relacionamento humano. Então, experimentando emoções de expectativa, desejo, prazer, medo, inveja, o homem ele aprende a conhecer a natureza a si mesmo. Como isso é algo que faz com que haja uma interação muito grande, e esse trabalho ele se tornou pivô, que ele se tornou coletivo, e ele interfira na política, no sentido específico, e ele interfira no poder,
Ele ficou perigoso. Ele ficou perigoso. Ele ficou perigoso. Então, quando eles perceberam que essas ainda muito pequenas no sentido da palavra associação mesmo, de fato, começaram a surgir esses germes, ficaram assustados, vamos deter isso na base. E como que a sociedade rapidamente gosta de deter as coisas? Ele transforma em crime. Entendeu? Ele transforma em crime. Vamos transformar em crime, quem descumprir é preso, acabou o problema. Não temos mais associação. Só explicando assim a minha linha de raciocínio, se ele era visto como um produto ali de forma isolada, quando esse trabalhador não desse mais resultado, né, entre aspas, ele poderia ser descartado, substituído por coisas da natureza. Isso. Né? Ao passo que eles começam a se organizar, já fica um pouco mais complexo esse fato de descartar. Já eu estou tratando com uma organização. Entendeu? Era nesse sentido que eu estou falando. Sim, porque... E isso causou medo, né? Isso causa, né? Tem várias acepções sobre isso que você está dizendo, exemplos, né? Fala que tem um ditado chinês que ele pega um palito, o chinês gosta muito dessa questão do palito que eles comem, né? Se você pega o garfo, o talher, ele pega um palito quebra, pega 2 quebra, pega 3 quebra, no 10º já fica difícil, 100 não quebra mais. Que é justamente essa ideia da união dos esforços em torno de um tema. Isso se torna perigoso. O sindicato ele é algo extremamente relevante para o sistema dos estados, né? Porque ele reúne as pessoas. E essas associações, no caso, elas acabam por determinar, inclusive, a escolha de políticos, a escolha disso, daquilo. Por quê? Porque ele tem poder. O trabalhador ele tem poder, né? Todas as pessoas que saem da sociedade, que vão para a política, no caso, a maioria passaram pelo crivo do sistema de trabalho, seja onde for, seja no serviço público, no serviço privado, mas passaram. E quando essas associações elas são muito organizadas, elas fazem a diferença, né, em toda a história de um país. Mas assim, continuando rapidamente, quando houve essa perseguição aos trabalhadores, às associações, inclusive essa lei da França de 1817 definiu como crime de sedição ou conspiração a formação de algum tipo de associação trabalhista. As pessoas eram presas, elas eram presas, tinha pena para isso, né? O simples fato de você ser associado, poderia ser preso pelo direito penal francês e o direito penal inglês. Que foi a forma do patronato resistir. Mas daí, como o ser humano acuado ele reage, começaram a surgir, na época, um movimento para a constituição de sociedades secretas. Então, os trabalhadores se reuniam secretamente. Mesmo aí secreto já ficou mais divertido também, né, Pedro? Visando a resistir a essa perseguição do patronato, do Estado, que acabou sancionando no sentido de sanção, castigo. O simples fato de você participar de uma associação como crime. Em 1824, então, por causa dessa pressão dos trabalhadores, a Inglaterra extinguiu o crime de coalizão, permitindo que houvesse o reconhecimento de liberdade de agrupar-se, mas não era ainda, olha como que a coisa vai se envolvendo devagar, não era ainda o direito de associação, pois permanecia a figura criminal denominada crime contra a liberdade do trabalho. É isso. Então, no português, né,
A Patrícia é da educação, ela não é igual do eufemismo. Você começa a maquiar a coisa. Né? Olha, não é crime ainda, a sociedade, vamos extinguir isso aqui, mas vai ter um que é o crime contra a liberdade do trabalho. Né? Ou seja, se um sujeito, no caso, aliciasse outro para que fosse para uma determinada associação, ele estaria cometendo um crime contra a liberdade do trabalho, porque o outro tinha direito de ser explorado da forma que ele quisesse, né, que ele bem quisesse. E depois 2 leis deram início ao período que pode ser denominado de liberdade sindical nos países democráticos, 1871 na Inglaterra e 1884 na França. O reconhecimento do poder de organização dos grupos profissionais, independência da profissão em face do Estado e a inspiração democrática de todo o sistema. Perdurou até o final da Primeira Grande Guerra nos Estados Unidos, países democráticos da Europa e na Austrália. Então começou a haver uma abertura e o reconhecimento de que deveria haver uma liberdade para as associações dos trabalhadores. Passa por um período muito relevante a questão na época de envolver com muito afinco essas associações sindicais na questão política. Muita gente tentou utilizar isso, mas é um outro tema. E até que por fim o Estado ele começou a entender o valor dessa união dos trabalhadores, das associações, justamente pela questão social do Estado. O Estado ele foi caminhando mais para o Estado social, deixando um pouco aquela ideia de individualismo. O Estado liberal ele é individualista, ele é assim, é cada um por si e Deus por todos. Então, como o Estado começou a caminhar... acreditar em Deus, né? Sim. Como o Estado começou a caminhar mais para a atividade social, o Tratado de Versalhes de 1919, ele marcou o fim da Primeira Grande Guerra, ele ratificou o artigo 427 no direito, no número 2, o direito de associação para todos os fins não contrários à lei, tanto para os assalariados quanto para os empregadores, é livre. Olha a atividade. Hoje tem o sindicato dos empregadores, Fiesp, né? Sindicato, e tem a liberdade sindical, artigo 8º da Constituição Federal. Né? Acho que é uma construção, né, Miro? Porque assim, no final dos anos 1800, aí desse período, a gente tem uma desigualdade no mundo, não que não tenha hoje, né? Mas a gente ainda estávamos fim da escravidão, dito fim da escravidão aqui no nosso país, né? E depois veio a guerra no início do século. Sim. Então, foi um período turbulento no mundo todo, né? Sim. E aí, quando veio o Tratado de Versalhes, eles dão essa abertura para a gente poder se organizar, né? Exato. Depois, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que hoje se questiona esse nome, porque... Aí já é o fim da Segunda Guerra, né? É o fim da Segunda Guerra, e a gente fala que deveria ser Declaração Universal do Direito do Homem e da Mulher, Isso. e das mulheres, porque só do homem. Então, eu mesmo, como jurista, eu questiono essas coisas. Às vezes é Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano. Isso, muito melhor. Já que põe homem e mulher, criança, idoso, todo mundo. Aí, por sua vez, em 2 convenções adotadas pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que manda em todo o trabalho do mundo, a de número 87 sobre liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização, e a Convenção número 98 de Genebra sobre a aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva,
vieram a auxiliar na consolidação do definido no referido tratado. Existe no mundo ainda uma resistência muito grande, principalmente pelos estados totalitários e os denominados democracias populares, eles são refratários ao sindicalismo, né? Justamente pelo poder do sindicato, pelo poder dessas associações. Pelo poder do trabalhador se associar, né, amigo? O trabalhador tem que entender que ele tem esse poder quando ele está associado com seus colegas em busca dele, né, Misael? A gente vê isso aqui, né? E principalmente porque isso foi conseguido, nós fizemos hoje aqui uma síntese, mas isso foi conseguido com muito sangue, com muita gente que morreu, com muito sacrifício, com muita luta, muita gente que foi presa, famílias, pessoas que perderam as famílias. Para chegar numa condição, como nós estamos na atual, de leis que garantem que se você estiver exposto a um produto perigoso, você pode ganhar insalubridade, ou uma energia elétrica, você ganha periculosidade, ou que você precisa de um equipamento de proteção individual para trabalhar, ou que caso o seu patrão não te dê aumento no tempo correto, você pode procurar reunir em torno de uma entidade e lutar por aquele direito. Não foi conseguido do dia para a noite, né? Isso. E que isso tudo que existe hoje, essas estruturas, elas devem ser muito valorizadas e muito reconhecidas pelas pessoas. E principalmente no sentido dessas pessoas terem consciência de que elas, assim, por vias até mesmo de memória desses guerreiros que vieram até hoje lutando para nós chegarmos na situação atual, de participação efetiva. Sim. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, eu vivo falando isso: sindicato não é entidade só. Sindicato é uma união de associados, é a união de uma classe trabalhadora. E todas as deliberações tomadas são pela via do voto dessas pessoas. Eles elegem diretoria sindical apenas, tão somente para gerir a entidade. Mas quem delibera, quem discute sobre seus direitos, tanto que no nosso estatuto, e de todos os sindicatos que eu conheço, tem a questão da assembleia. Sim. Você leva lá um grupo de pessoas, a pauta é essa. O prefeito não quer dar aumento. O prefeito não quer dar aumento, o sindicato intentou por 15%. Quem aceita, levanta a mão. As pessoas levantam a mão, há uma votação, é feita uma ata. Essa ata significa a decisão de todos, porque teve edital, teve publicação. Do coletivo. Do coletivo. Então, essa questão do coletivo, ela é algo assim, que demanda muito, no caso, a atenção das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas falam: mas o sindicato, como se fosse uma terceira pessoa, uma quarta pessoa. O sindicato é ele. Eu estou falando dele mesmo. Isso mesmo. Entendeu? Ele está falando dele mesmo. Se ele falar assim, por exemplo, o sindicato não faz nada, ele está devagar. Ele não está indo na assembleia, ele não está lendo o site do sindicato para saber das notícias, ele está participando, ele está lá isolado, que é o que eles queriam no início, vocês viram? Era crime se associar. Então, isso de não participar interessa muito ao patrão. Isso mesmo. E nada ao empregado. É quem mais interessa, né? É quem mais interessa. Porque o sindicato já foi criminalizado, você não podia. Aí nós chegamos na democracia maravilhosa, hoje a Constituição de 88, está lá no artigo 5º, é livre associação. Artigo 8º, direito do sindicato, das pautas sindicais. Coisa maravilhosa. Nós chegamos num período pós-moderno
extraordinário para lutar pelos nossos direitos, né? E, então, precisa ter muita participação. Da minha parte é só. Vou deixar a palavra agora aqui para os diretores. Só quero dizer o seguinte, doutor, o senhor afiliado ao sindicato, o senhor está preso, tá? Você está cometendo um crime. Claro, e se fosse há anos atrás? Que era legitimado, gente. Isso. Não pense que nós vivemos no Estado, quando o Estado emite uma lei, etc., ele legitima aquilo, é aplicável. Então o sujeito era social, não, é criminoso, mas era crime, né? Era crime, Patrícia. E era preso, né, doutor? E às vezes sumido também. Exatamente. A gente espera sempre que você, servidor, né, trabalhador também, participe do sindicato da sua categoria, né? Você traz suas pautas, você traz o que está acontecendo para a gente poder trabalhar e estar junto. Porque realmente, como disse o Miro, o sindicato somos todos nós, né, Miro? Não sou eu, Israel, Salatiel, Ana, Rebeca, Simone e todos os outros. O sindicato somos todos nós, os trabalhadores que somos associados, né? Então, por hoje é só, né? Um abraço, se cuidem e até a próxima. Eu quero deixar também aqui meus cumprimentos a todos os servidores e servidoras. E o nosso próximo tema vai ser o sindicato no Brasil e no mundo, como que ele está instituído e como que ele está atuando na atualidade. E depois no terceiro programa nós vamos falar sobre a crise do trabalho e, obviamente, em decorrência disso, a crise também do trabalho coletivo, da questão coletiva. Abraço. Um abraço. Obrigado.